recentemente o debate de incluir times dos Estados Unidos e do México na Libertadores vem ficando muito forte nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Ou como alguns chamam de X. E mano, você já parou pra pensar como é que seria o Flamengo enfrentando o Inter Miami ou o Palmeiras fazendo a reedição da semifinal do Mundial de 2021 e enfrentando o Tigres novamente, só que dessa vez pela Libertadores? Pois é, tem muita gente que gosta dessa ideia e tem muita gente que odeia essa ideia. Não tem meio termo entre elas. Então hoje a gente vai falar como é que seria se isso acontecesse e vamos falar um pouco mais dessa possibilidade de incluir times dos Estados Unidos e do México na nossa Libertadores atual. Que convenhamos aqui, né? Tá mais pra uma Copa do Brasil do que pra uma Libertadores. Será que daria certo que a gente incluísse esses times? Vem comigo que eu vou te mostrar alguns prós e alguns contras de como é que seria essa logística e como é que isso ia funcionar. Pra quem não tá ligado, o futebol dos Estados Unidos e do México vem crescendo muito ultimamente. A Liga do México sempre foi um pouquinho mais forte, porém a dos Estados Unidos não tá ficando muito pra trás não. Eles estão trazendo muita gente grande por aí, muito jogador bom que jogou muito tempo na Europa, estão indo pra lá agora. A Liga do México ela já é bem mais tradicional e a torcida já é bem mais apaixonada porque o pessoal lá gosta mesmo de futebol. Nos Estados Unidos o pessoal gosta mais de basquete, de beisebol, futebol americano, mas o futebol em si, o futebol que a gente conhece, tá ganhando uma popularidade muito grande por lá. E aí no meio dessa evolução da Liga dos Estados Unidos e da Liga do México surgiu a discussão. E se a gente colocasse esses times na Libertadores? Colocasse eles pra jogar com a gente? Porque a gente sabe que a Libertadores está perdendo um pouco da competitividade aqui no futebol sul-americano. Tanto que quem está disputando a Libertadores hoje é só os brasileiros. Os times que entram na Libertadores é para disputar com os brasileiros, sabendo que a chance de ganhar é pequena. O brasileiro tem muita vantagem hoje. Se a gente pensar bem na possibilidade, tem um lado muito bom, que é o quê? O aumento de competitividade na Libertadores. A entrada de times do México e dos Estados Unidos ia ajudar muito a Libertadores porque são estilos de jogos completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver. Se você pega uma partida da MLS hoje, você vai falar, pô, aquele ali é um futebol amador. Mas às vezes não é, cara. O futebol lá pode ser um nível abaixo do que a gente está acostumado, mas não é nível amador também, como muita gente vem falando por aí. Imagina só um duelo entre São Paulo e Los Angeles Galaxy, ou River Plate e Monterrey. Esse é muito da hora de assistir, cara. Além do mais, a Libertadores ia ganhar uma cara nova, ia ter meio que uma cara de Copa do Mundo, assim, iam ter mais times de mais países disputando essa competição. A gente ia poder abranger a América toda. Ia ficar muito mais da hora da gente ver a Libertadores. Porque assim, cara, eu não sei vocês, tá? Eu não sei vocês, mas eu tô cansado de ver o Deportivo lá, o sétimo colocado do campeonato peruano, disputando a Libertadores com um time que tem 5, 6 Libertadores, cara. Eu tô cansado disso. O nível desses times é muito baixo e tá jogando a Libertadores e a competitividade dela lá pra baixo, mano. Sem falar que isso ia movimentar o mercado também. Ia gerar mais receita, mais atratividade, mais publicidade, tudo mais. Ia gerar receita para os clubes e também para as entidades, tudo mais, que ia ter aquele negócio lá que a gente sabe, né? Sem falar que seria bom para outros torcedores de outros países conhecerem os times aqui do Brasil. Já pensou um torcedor do Seattle Sounders ver o jogo do Corinthians, ver o jogo do Flamengo, o jogo do Grêmio, o jogo do Inter e começa a gostar do clube, começa a acompanhar o clube lá de onde ele tá? O time ia se popularizar mais, cara. Ai, mas eu não quero gente de outro lugar torcendo pro meu time. Meu amigo, tu não quer, mas eu tenho certeza que o diretor do teu clube quer, porque é mais dinheiro no bolso do time. E consequentemente mais dinheiro no bolso dele também, né? Que a gente sabe. Mas a gente sabe que nem tudo são flores. A logística disso seria uma bagunça, pensando agora de primeira ideia assim. Imagina só, o Internacional vai jogar um jogo da Libertadores contra o Los Angeles Galaxy, lá em Los Angeles. Porém, esse jogo é no meio da semana. E no final de semana ele tem um jogo contra o Fortaleza, lá no Ceará. Imagina essas conexões, cara. Isso seria muito desgastante para os jogadores e muito desgastante para os times também. Porém, entretanto, todavia, tem como a gente contornar isso, né? Nada que uma reformulação no calendário não ajude a gente poder driblar esse empecilho, essa coisa que está atrapalhando, entendeu? Eu acho que seria importante a gente reformular esse calendário do futebol brasileiro hoje. E muito isso ia passar pela reformulação do campeonato estadual. Porque, cara, eu não sei você que tá assistindo esse vídeo aí, mas eu tô cansado do estadual já. Já tem muito tempo que o estadual não é benéfico pro clube grande. É um título que ninguém tá nem aí se vai ganhar, se vai perder, ninguém liga de verdade, entendeu? Se ganhar, beleza, vamos comemorar aqui, foi mais um título, mas se perder, tanto faz também, mano. É mais um torneio de pré-temporada do que um título que a pessoa tá realmente para disputar hoje em dia. A verdade é essa. Hoje o estadual virou mais uma pré-temporada para treinar o time para a temporada que vai entrar no decorrer do ano. Mas não é mais tratado como uma prioridade pro clube assim. Então assim, deixando um pouco o estadual de lado, porque é um assunto muito complexo, depende de muitas coisas, porque tem que ajudar os clubes pequenos também. Então vamos voltar um pouco pro assunto que a gente tá falando da Libertadores, dos Estados Unidos, do México e tudo mais. Porém, esse vídeo do estadual é um vídeo que eu quero fazer aqui e eu quero falar mais disso. Mas voltando ao assunto,
ponto, fora isso que eu falei aqui pra vocês, também vai ter a altitude e a climatização. Por exemplo, um time vai jogar lá na Flórida, tem uma temperatura muito alta. Não que aqui no Brasil não seja, a gente está acostumado com isso. Mas o time vai jogar lá na Flórida, vai ter uma temperatura muito alta. O time vai jogar lá na cidade do México, que tem uma altitude muito alta, uma cidade com 2.000 metros acima do nível do mar. Ou seja, as equipes iam ter que lidar com desafios que vão além do futebol jogado dentro de campo mesmo, saca? Será que a Conmebol estaria preparada para lidar com uma logística dessa? Eu acho que não, né, cara? É uma ideia que a gente tá falando aqui, é uma coisa que eu acho que seria interessante da gente ver, mas eu não acho que vai acontecer, pelo menos não no futuro breve. Mas pensa comigo, hoje a gente já sofre com essas altitudes para jogar com um time lá da Bolívia, que é um time ruim, é um futebol feio, a gente sabe que não vai ter nada de interessante ali. Então por que não sofrer para jogar com um time um pouquinho melhor, né? E tem uma outra coisa também, que quem defende essa ideia para ela não acontecer, pensa que é o seguinte, a perca de identidade da Libertadores. A Libertadores, de acordo com muita gente, ela é raiz, ela tem que ser uma coisa mais rústica, tem que ser uma coisa mais saudosista, que é briga, que é jogo feio, que não importa se o gramado tá bonito, se o gramado tá feio, se o gramado tá pintado, se o gramado tá escurecido, se a iluminação tá prestando, se não tá prestando, tem que ter jogo da Libertadores, tem que ter sangue, tem que ser cativo, tem que ter tudo. Eu já não penso assim, né? Mas tem muita gente que pensa assim. Se a gente colocasse, por exemplo, o time dos Estados Unidos, que não tem essa cultura, que os estádios deles são diferentes, o jeito de jogar deles é diferente, a pressão deles é diferente, ia mudar um pouco, tá? Ia mudar um pouco. Porém, o jeito da gente de torcer não ia mudar, cara. Não ia mudar. Cada um ia ter sua maneira de torcer. Por exemplo, a torcida do Flamengo ia torcer contra, né, o time do Los Angeles Galaxy, por exemplo. Ia ser duas torcidas muito diferentes. Mas os dois iam ter que se adaptar ao momento e ao que está acontecendo ali, né? Na minha opinião, eu acho que tem que manter a tradição, sim. A Libertadores é uma competição sul-americana e se a gente fosse expandir ela, né, para a América Central, América do Norte, toda a América aqui, ia ser uma coisa que tem que depender um pouco de estudo também, né? Eu acho que não pode glamourizar tanto a Libertadores assim, mas também não pode deixar a gente sempre preso no passado, né? A gente tem sempre que expandir e buscar melhores. Uma coisa que eu fico puto também é que o brasileiro, ele acha que ele é o cara mais apaixonado do mundo todo por futebol. Quando na verdade não é. A gente ama muito ganhar, mas a gente não ama muito o futebol. Por exemplo, a Argentina foi campeã da Copa América. Teve uma recepção absurda para receber a seleção lá na Argentina. O Brasil foi campeão da Copa América 2019, as pessoas fingiram que nem tinha acontecido nada. Nem tinha acontecido nada. É uma competição que pra gente nem liga, entendeu? A gente não tá nem aí se o Brasil ganhou a Copa América, se não ganhou, nem aí. Tanto que perdeu em 2021 e não teve esse away todo, entendeu? Mas agora, se fosse uma Copa do Mundo, aí sim o Brasil ia valorizar, ia fazer festa, ia comemorar e tudo mais. Porém, a Copa América a gente não liga. A Argentina liga. Sabe quem liga também? A Turquia. A Turquia gosta muito de futebol, cara. Eu acho que a Turquia gosta mais de futebol do que o Brasil. Mas agora, voltando um pouquinho ao assunto, que eu já me desvirtuei de novo aqui, falando de uma outra coisa aqui. A Conmebol ia ter que fazer disso de uma maneira muito bem pensada para não dar merda. A Conmebol ia ter que achar uma forma de organizar todos esses jogos sem deixar o calendário maluco, mais maluco do que ele já é. Uma solução que a gente poderia ter seria expandir a fase de grupos com mais equipes, priorizando grupos regionais, tá? A gente ia jogar mais entre regiões, assim, para evitar viagens longas na primeira fase. Depois que passasse a primeira fase, aí poderia estar liberado viagem longa, viagem curta e tudo mais. Outra ideia que pode ter também é criar meio que um mata-mata, uma fase prévia dos times dos Estados Unidos e do México, e depois só que eles entram na Libertadores. Mas eu não acho que seja tão atrativo assim, tá? É só uma ideia que pode ter aí, por aí e tal, mas não acho que seja tão atrativo assim. Tem uma ideia que eu vi no Twitter que eu achei muito interessante, eu vou deixar aparecendo aqui na tela agora, que é de um cara que ele fez dessa maneira aqui. Eu acho que desse jeito aqui poderia ser bom também. Mano, toda ideia que você for ver vai ter pró e vai ter contra. Igual a Libertadores de hoje, tem pró e tem contra. Então sempre vai ter isso, sempre vai ter. A melhor maneira da gente poder decidir se uma ideia é levada ou se ela não é adaptando todos esses prós e esses contras para a gente poder executar essa ideia. Outra ideia que poderia ser diferente também é a gente copiar o modelo da Champions League, né? Trazer um modelo da Europa para cá, já que já copiou até a final única, né? Trazer um modelo lá da Europa para cá e fazer uma Libertadores das Américas, envolvendo todos os times do continente, né? Você prestou atenção que eu falei das Américas, entendeu? Então ia ter todos esses times aí, meio que ser tipo uma Super Champions League latina, por exemplo. Mas aí a gente tá entrando num território muito complicado, ia ter que ter reformulação de todas as competições nacionais, as competições mais baixas, né, tipo sul-americana e tudo mais, então é bem mais complicado, tá? Mas fica aí a sugestão, né? A minha função aqui é só falar, não tenho como agir, não tenho como fazer nada, só tô dando ideia aqui, só tô falando aqui pra você. Se você achar interessante, você fala aqui no comentário, pô, beleza, achei interessante a ideia, gostei, acho que você sabe muito de futebol, você é o jeito. Se você não gostar, fala, ô, cala a boca, tu só
fala merda, para de gravar vídeo, só fala besteira. Aí eu vou entender também, né? Mas e aí? Se isso realmente acontecesse, qual seria o impacto verdadeiro? Olha, cara, na minha opinião, eu acho que seria muito bom para a Libertadores, ia aumentar a competitividade, ia aumentar o interesse de, às vezes, até quem não gosta do time de ver o jogo, porque, por exemplo, se tivesse um jogo entre Corinthians e, sei lá, o Deportivo La Caralho do Peru, eu não ia querer ver, porque eu não gosto do Corinthians. Agora, se der um jogo entre o Corinthians e o Inter Miami, eu vou querer ver, porque eu quero ver o Messi, eu quero ver o Busquets, eu quero ver o Jordi Alba, eu quero ver como é que o Corinthians jogar com esses caras, entendeu? Então ia atrair mais gente para assistir o jogo. Mas é claro que tudo depende de como é que as entidades vão reagir a isso e vão fazer tudo isso daí, né? Mas a gente sabe que o futebol vive sempre uma constante mudança e quem sabe no futuro, não sei se tão próximo assim, a gente possa ver isso acontecendo, né? Times da América do Norte, da América Central, times daqui, dessa parte aqui toda, jogando Libertadores, né? Eu acho que seria muito interessante e eu quero muito que isso aconteça o mais rápido possível. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha disso tudo? O que é que você faria se você tivesse com a caneta e o papel na mão lá na sede da Conmebol para assinar? Vai ter ou não vai ter? O que é que você faria? Qual seria a sua sugestão para a gente poder fazer funcionar tudo isso? Como é que a gente ia fazer, se comportar esses grupos? Como é que a gente ia fazer a logística? Como é que a gente ia fazer a transmissão, por exemplo? Então você deixa aqui nos comentários que eu quero saber também qual é que é a sua opinião de verdade. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui o que você achou também, o que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer e tudo mais. Envie esse vídeo para algum amigo seu que também quer saber dessa nova discussão que está surgindo por aí, né, dos times do México e dos Estados Unidos na Libertadores. E é isso. Muito obrigado novamente pela sua atenção. Eu sei que não é fácil de aguentar até por aqui, mas se você aguentou de novo, muito obrigado. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.